Para que a avaliação da aprendizagem possa cumprir o seu papel, como um dos componentes do ato pedagógico, deve-se atuar a serviço de uma concepção desenvolvimentista do ser humano. Caso não seja esta a concepção que norteia a ação pedagógica, a avaliação da aprendizagem não realizará o seu papel de subsidiária da ação, já que a sua função é retratar a qualidade da realidade para intervenções adequadas, tendo em vista a construção dos melhores resultados possíveis. Só um ser humano que se move em direção ao crescimento pode ser ajudado nesse processo. Se está pronto, nada mais se fará com ele e para ele. Então, gente, eu tô aqui com um livro que fala um pouco sobre avaliação para que vocês entendam qual é a importância da prova do Enem no processo de avaliação tanto do ensino médio como na construção de um grande vestibular para as principais universidades do país. E hoje o nosso assunto é o Enem. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado, tem vaga no SISU, Sistema Unificado. A faculdade é bacana, mas você tá sem grana. Com as bolsas do ProUni, cê garante o diploma. Aluno nota 10, conta com FIES, financiamento estudantil, sem se enrolar com os papéis. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. Uma porta que abre, outra porta que abre, outra porta que abre outras portas. Esse futuro já é meu também. Bom, pessoal, depois desse videozinho aí, dessa propaganda que vocês viram do Enem de 2013, a gente vai falar um pouco sobre essa prova, mas antes eu queria falar para vocês que essa atriz que faz essa participação nessa propaganda de 2013 é aquela Manu Gavassi, né? Aquela que fez o BBB. Para você ver como o Enem sempre teve uma habilidade ímpar de fazer uma propaganda que contemplasse todo mundo que vai prestar, né? Mas, bom, brincadeiras à parte, vamos falar um pouco sobre essa prova. E antes eu vou dar duas indicações importantes. A primeira é o documentário que conta a história dos 20 anos do Enem. Esse documentário vai ter aí o link no YouTube, na descrição, para vocês poderem acessar, tudo bem? E para quem é marinheiro aí de primeira viagem, quem está começando a graduação na área de licenciatura, e também a galera que gosta muito dessa ideia de avaliação, esse livro do Cipriano Lucchesi é muito bacana. É o livro que eu passei o texto para vocês inicial e é o livro que vai contar um pouco sobre avaliação de aprendizagem escolar. E eu queria casar esses dois assuntos, porque o Enem é uma avaliação também, e eu queria tratar ela, além do vestibular, de ser o principal vestibular do Brasil, é uma avaliação importante para você entender a qualidade da nossa história, da formação do ensino médio, de como nossos alunos estão saindo aí do ensino básico, tudo bem? Bom, gente, rapidinho, o Enem, na verdade, ele é uma porta de acesso para várias coisas, não só para os vestibulares, mas também para bolsa de estudos, para financiamento, para curso técnico e para intercâmbio. Esse cara que eu tirei aqui é que o Enem também dava certificação no ensino médio, e agora não dá mais, tá? Ele deixou de dar certificação e, pelo menos por enquanto, até nesse atual governo, ele ainda não ele não será certificação. Criou-se um outro órgão que vai regulamentar isso. O Enem passou a ter outras funções, tá bom? Mas, o Enem dá ingresso à universidade de diversas formas, tanto as públicas quanto as particulares. Além de dar bolsa de estudos de várias maneiras, incluindo bolsa de estudos a partir do ProUni, né? Que eu vou falar um pouco mais pra frente. Além de financiamento a partir do FIES, né? O curso técnico também ele é acessado como vestibulinho para muitos cursos técnicos, e também ele favorece para que você faça universidade fora do Brasil, ou como universidade mesmo, graduação, ou como intercambista. Você tem várias modalidades para escolher após o ensino básico, tá bom? Gente, e aí, para vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho da história do Enem, tudo bem? Que foi criado em 98 como uma avaliação para entender como está a realidade da educação brasileira no seu ensino básico. Era uma provinha tranquila, interpretativa, 63 questões, que visava avaliar a quantidade de informação ou de absorção de conteúdo que esse aluno do ensino médio tem ao finalizar o ensino básico. Porém, ele ganhou corpo, principalmente em 2004, com a criação do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos do governo federal, que dava vagas, né, a partir da nota do Enem para alunos de classe baixa
de baixa renda para entrar nas principais universidades com bolsa integral ou bolsa parcial. E aí choveu o número de inscritos do Enem para poder ser favorecido e para concorrer a essas vagas, tá? E o legal é que em 2008 a gente passa a ter um novo Enem, que deixa de ser um Enem com 63 questões e passa a ser um Enem com 180 questões, 90 em cada dia, mais robusto, que foi criada uma matriz de competência, também que está no descritivo aí do vídeo para vocês saberem, que tem uma ideia do que é cobrado, da realidade do nosso aluno, para que ele entenda quais são as competências e habilidades principais que norteiam aí a vida dele, para ele se tornar um cidadão que possa entender o mundo de uma melhor forma, tá bom? E aí, gente, mais para frente o SISU é criado, que é um sistema de seleção do governo, uma plataforma de ingresso nas universidades federais. E aí o aluno se cadastra nessa plataforma e ele concorre às principais universidades federais do Brasil, tá bom? E de 2013 para frente, o Enem ganha uma força muito grande porque ele passa a ser a principal porta de entrada de todas as universidades que a gente chama de federais do Brasil inteiro. E aí ele torna uma prova relevante pra caramba, de uma força expressiva muito forte no Brasil, e também como um vestibular, sendo ele o segundo maior vestibular do mundo, sendo ultrapassado somente pelo Gaokao, que é o vestibular da China, por motivos óbvios, né? E aí, gente, em 2017 o Enem sofre pequenas alterações, como a mudança dos dias. Em vez de 2 dias seguidos, ele passa a ser um dia e uma semana depois o outro dia de prova, e algumas alterações que ele vai passando ao longo dos anos, tá bom? Mas esse é o cenário completo aí da história do Enem, para que vocês entendam um pouco sobre como o Enem ele chegou à prova que a gente entende como a prova de hoje, tá bom? Bom, gente, primeiro, eu sei que escolher uma profissão nessa época da vida principalmente para o aluno que está saindo do ensino básico, é muito difícil, né? Porque a gente sabe que nós, professores, somos referências para vocês, que vocês mudam de cursos a qualquer instante, e o Enem ele está entendendo isso, o Enem ele passa por essa transformação, o Enem entende qual é a competência e habilidade. Por quê? Porque, gente, você sabe que a sociedade ela passou por uma mudança geracional, né? Esse aí é um quadro que fala um pouquinho para vocês entenderem sobre essas mudanças, que a gente chama desde as gerações dos baby boomers até as gerações millennials, que hoje tem nome, alfa, beta, né? Geração X, Y, Z. Eu não vou entrar em detalhes, mas é bacana entender esse processo, porque hoje nós somos praticamente nativos digitais. Essa geração que entrou agora é uma geração que lida diferente com essa prova, por exemplo, né? Inclusive uma prova hoje que agora tem a prova digital, a prova que você vai fazer no computador, para você ver como o Enem ele está se adequando a essa mudança, esse olhar geracional, inclusive pensando que essas pessoas, essa geração, ela praticamente vive imerso a esse universo que são as redes sociais, né? Então, entender esse contexto, entender esse processo é uma forma também de você entender a prova, né? Uma prova que em 2019 atingiu 6.384.000 inscritos. Gente, ele já chegou a ter 9 milhões. Que, pra você ter uma ideia, o Gaokao, que é aquela prova que eu falei que é a maior do mundo, ela teve 9 milhões. Né? Ela tem em média 9 milhões. O Enem já chegou a ter. Né? Ele não tem mais porque, ele, como eu falei, ele deixou de ser a certificação do ensino médio. Mas ele ainda é uma prova muito expressiva. Gente, 6 milhões e meio de inscritos. Praticamente o Enem tem por ano. Né? É um número muito grande de pessoas que vão prestar o Enem todo ano. Para vocês terem uma ideia da diferença, a FUVEST em São Paulo, a USP em si, que a FUVEST que faz o vestibular da USP, ela tem no máximo 170, 180 mil inscritos na época áurea, né? Para você ver como é a diferença de uma prova como a FUVEST, por exemplo, a Unicamp, 70, 80 mil inscritos, não passa disso. E o Enem chega à marca de 9 milhões, bateu ano passado 6 milhões e meio quase, tá bom? Então para vocês verem a força dessa prova. E também, gente, a força que o Enem tem fora do Brasil, porque muitas universidades estrangeiras utilizam o Enem como ingresso. Como vocês podem ver, eu coloquei aí o link, né, Estudar Fora, para vocês conhecerem um pouco como o Enem é utilizado em outras universidades. É bom entrar no site da universidade, ver como o Enem favorece para que você tenha uma disputa de vaga nessas universidades estrangeiras, tá bom? Principalmente Portugal. Portugal tem muito convênio com o Brasil e oferece muitas vagas. Hoje, mais de 39 universidades estrangeiras aceitam a nota do Enem como ingresso, né, para vocês verem isso. E não só
a entrar numa universidade como competir pelo mercado de trabalho, gente. Muitas das universidades que são fortes no Brasil e no mundo são universidades federais brasileiras, né? E o ingresso é o Enem. Então, o Enem também, ele entra nessa guerra global pelos talentos. Teve essa reportagem da revista Exame de um tempo que fala que o Brasil pode vencer a disputa por profissionais qualificados. E hoje a qualificação também é oriunda da onde o aluno veio, de que universidade ele estudou, e por isso a qualidade ela está muito vinculada a isso, né? E o vestibular acaba entrando nessa onda de ser a primeira peneira, vamos dizer assim, dessa busca desses talentos que vão se originando das universidades por o mundo inteiro, tá bom? Bom, gente, e também para você ver como grandes universidades têm notas altíssimas de avaliação pelo Enem para ingresso nas suas carreiras. Por exemplo, medicina, engenharia aeronáutica estão no pilar aí, na ponta, que vai de 800 a 900 pontos, a 1000 pontos, né? São pontos, são notas altíssimas. Claro, 1000 pontos vamos dizer assim, é sonho de consumo, mas são notas muito altas. Para você ver, teve nota de corte que chegou a beirar 913, 915 no último Enem. As universidades de medicina, por exemplo, do Nordeste, é uma nota muito altíssima para concorrer, e você tem que estar muito bem preparado para enfrentar essa prova que é tão importante, tudo bem? E por falar em preparo, você não pode esquecer que essa prova do Enem é pautada em competências e habilidades, né? Que é um conjunto de capacidades, um conjunto de saber e informações que vão se permeando ao seu mundo, vai te dando recurso para entender o mundo e poder aproveitar todo o conhecimento técnico que você teve para usar em benefício da sociedade e ao seu mesmo. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, a gente também vai passar por uma ideia de como é construída a nota do Enem. A nota do Enem, ela passa por um processo que a gente chama de teoria de resposta ao item, que a nota ela não é contada simplesmente pelo número de acertos, mas também pela relevância das questões que você acerta. Vai ser um tema que eu vou deixar para a gente discutir num próximo bate-papo, porque agora o importante é você entender que o que vale não é somente a quantidade de acertos, mas que tipo de escolha você faz, quais são as questões que você acerta. E você tem que priorizar sempre as questões que são mais fáceis, porque elas são as questões que te deixam mais vamos dizer assim, mais na condição de brigar por notas altas, tá bom? Mas você vai entender isso num próximo vídeo que eu vou falar só sobre TRI com vocês, tudo bem? Mas para você entender como o Enem ele tem 30 habilidades por eixo, né? As habilidades da prova de matemática são 30, porque na verdade são 4 eixos, né? Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagem, código e suas tecnologias, além da redação. Esses quatro eixos, cada eixo tem 30 habilidades. E aí a pergunta será que as 30 são cobradas? Gente, pra vocês terem uma ideia, a incidência da última... vou pegar uma prova aqui, que aconteceu uns anos atrás, e você vai ver, das 30 habilidades, teve habilidade que aparece uma e tem habilidade que aparece 2. Teve uma que apareceu 3, porque são 45 questões por eixo. Mas todas as 30 caíram de alguma forma na prova, tá vendo? Então, você precisa saber todas as habilidades que são contempladas na prova. E a matriz está lá para mostrar quais são elas. Está disponível e eu mandei o link para vocês aí no descritivo. Tudo bem? Agora, o legal, só para vocês terem uma ideia, eu vou explorar isso mais num próximo vídeo. Mas olha isso, aqui é a dispersão das notas dos alunos em matemática, acho que do ano de 2017, tá? Que mostra, por exemplo, um aluno que chegou quase a gabaritar, na verdade, que não é bem gabaritar, mas é quase a nota máxima, que é a nota 1000, né? Ele conseguiu 973,6 com 45 acertos, ou seja, o cara gabaritou e acertou 973, ele não fez 1000 pontos. Tá? E tem um motivo do porquê isso acontece, mas o que eu queria aqui mostrar para vocês, é que tem gente, que acerta a mesma quantidade de pontos, por exemplo, esses caras que acertaram 10 e tiveram notas que vai de 300 e pouco até 600, O cara com 10 pontos, ele tem notas de 300 e pouco a 600, pra vocês terem uma ideia, hein? 10 pontos. Mas tem gente que acertou, por exemplo, quase 20 pontos e chegou na marca de 450. E tem gente que acertou 20 pontos e chegou na marca de 650, 700 pontos. Para você ver como não é o número de acertos que define a sua nota do Enem. Essa nota ela é espalhada a partir de um critério direcionado a partir da TRI, que é a teoria de resposta ao item. Combinado? Beleza? Bom... Falando um pouco de incidência e daquilo que é relevante na prova de matemática,
tem alguns assuntos que são sempre assuntos bem marcados, né? Por exemplo, matemática financeira, razão proporção, entre outras coisas. Ó, se vocês derem uma ideia aí, ó, problemas que envolvem operações elementares e inclusive porcentagem, cai muito, estatística cai muito, funções de uma forma geral cai bastante, probabilidade cai, e ó, nível fácil, médio e difícil, olha a probabilidade como cai em níveis difíceis, né? Áreas de superfície planas também, incidência grande, tridimensional também, por prismas, polígonos e em geral, cai bastante. Então você tem sempre uma tradição de matérias que são mais relevantes. Então é importante assim que você estude tudo, mas dê valor àquilo que tem mais incidência. Por exemplo, matemática financeira, porcentagem, razão, proporção, regra de 3, são matérias que vão cair, certeza. Então você não pode deixar passar esse tipo de matéria para estudar, tudo bem? Outra coisa é que você tem que manter uma solidez no estudo, conforme eu já falei em vídeos anteriores, que diz respeito a como estudar a matéria de exatas, né? Então eu vou reforçar para vocês a importância que é sempre você ter uma dose e ter vamos dizer assim, um planejamento de estudo que seja eficiente para você. Tudo bem? E não se esquecendo que dia 27 é o último dia, 27 de maio, é o último dia da inscrição desse Enem de 2020, tudo bem? Então não se esqueça de fazer a sua inscrição até o dia 27, tá bom? Então, ó, gente, eu espero poder ter ajudado vocês com algumas informações importantes. Peguem essas informações e utilizem da melhor forma, estudando para o Enem, conhecendo a prova, conhecendo o motivo da prova existir, entendendo a preocupação que a gente tem nessa prova em atender uma demanda social, né? Visto que as universidades elas são pouco acessíveis para uma classe mais baixa, e o Enem ela tem esse fator de levar a chance da universidade para alunos de baixa renda a partir de um esforço que ele vai ter de estudar também para a prova, de fazer o seu melhor, mas com uma oportunidade que durante muitos anos ele não teve. E o mais legal é que a gente entenda isso como um processo de construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais equitária, uma sociedade onde as pessoas pensam que todo mundo cresce quando todo mundo tem oportunidades, tudo bem? Então fica aí a minha dica e a minha esperança de que o Enem possa tornar o ingresso da universidade um ingresso mais justo nesses anos que ele foi construído e nesses anos que ele ainda vai ter pela frente, e eu vou estar sempre aqui para poder ajudar vocês a enfrentar essa prova e fazer do sonho de entrar na universidade uma realidade cada vez mais fiel, tudo bem? Então, gente, boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau, valeu!